Olá, boa noite pessoal. Vamos para mais uma aula aqui na nossa plataforma. Mais uma aula nessas condições aí que a gente tem que ter vivido, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. E vamos em frente, vamos seguir com o nosso curso, vamos seguir com as nossas demandas. Vamos falar, hoje sobre equações logarítmicas baseadas na definição de logaritmo. Se vocês bem recordam da definição de logaritmo, se a gente tem o logaritmo de um número b na base A, esse logaritmo ele é igual a um número x, isso vai acontecer se e somente se o a elevado a x, for igual a b. Essa é a definição de logaritmo. O logaritmo de b na base A é o expoente que eu devo atribuir ao a para encontrar o b. Isso a gente já trabalhou, a gente já fez o cálculo de logaritmos baseados nessa definição aqui, ok? Agora, essa definição ela também vai nos ajudar a resolver equações como essas aqui, que é o objeto da nossa aula de hoje, certo? Mas antes, a gente precisa atentar para alguns detalhes importantes no que diz respeito a essa definição de logaritmos e as condições para que esses logaritmos existam, certo? Então a gente lembrar que esse número b aqui, que a gente chama de logaritmando, ele tem que ser um número positivo, tem que ser um número maior do que zero, certo? E aqui a base, a base do logaritmo, tem que ser um número maior do que zero e, ao mesmo tempo, tem que ser também um número diferente de 1. Essas são as condições para que um logaritmo ele exista. Então, na hora que a gente for resolver as equações aqui, nós vamos encontrar valores de x e devemos verificar se esses valores de x que a gente encontrou vão atender a essas condições de existência dos logaritmos. Caso isso não aconteça, a gente tem que descartar do nosso conjunto solução da equação esses valores de x, ok? Muito bem, então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho que o logaritmo de 2x mais 31 na base 3 é igual a 4. Bom, isso quer dizer que, por definição, o 2x mais 31, ele vai ser quem? A base, que é 3, elevado ao logaritmo. Lembrando que o logaritmo é o expoente que eu atribuo à base para encontrar o logaritmando. Certo? Então, da definição de logaritmo, sai essa equação aqui. Ou seja, o logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo. É sempre isso que eu vou usar nesse tipo de equação baseada na definição de logaritmos. Ok? Bom, essa definitivamente não é uma equação muito complicada da gente resolver. A gente tem que 2x mais 31 vai ser igual a 3 na quarta potência. Quanto é 3 na quarta potência? 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81. Então, 2x mais 31 é igual a 81. E aí, da resolução de equações de primeiro grau, a gente sabe que pode dizer, então, que 2x é, na verdade, o quê? 81 menos 31. Certo?
E 81 menos 31 é igual a 50. Muito bem. Se 2x é igual a 50, isso quer dizer que x é igual a 50 dividido por 2. Né? O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica 50 dividido por 2. Logo, a gente chega à conclusão de que x é igual a 25. Ok? A gente faz a verificação que eu falei. Se a gente substituir aqui o x por 25, né, vai dar 81, ou seja, vai dar um b maior do que zero, satisfazendo a condição de existência. Então, 25 é a solução da nossa equação. Para toda equação, nós temos um conjunto solução. Nesse caso, o conjunto solução é o conjunto unitário 25. Beleza? Então, isso aí resolve o nosso primeiro exemplo. O exemplo 2 vai ser resolvido inicialmente da mesma forma. Eu vou usar a definição. O que vai mudar é que ao invés de uma equação de primeiro grau, a gente vai encontrar uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, né? Pela definição, no logaritmo, o que a gente vai dizer? Bom, a gente vai dizer que x ao quadrado menos 7x é o resultado de quê? Da base, que é o 2, elevado ao logaritmo, que é 3. Então, esse comecinho ele não muda nunca. Sempre vai ser assim, logaritmando igual a base elevado ao logaritmo. Ok? Agora, esse 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, a gente pode escrever que x ao quadrado menos 7x é igual a 8. Ok? Bom, passando esse 8 para cá, porque a equação de segundo grau, né, a gente iguala ela a zero, né? Passa esse 8 para cá, fica menos 8, igual a zero. E aí a gente encontra, né, a equação do segundo grau, que a gente tem que resolver. Né? Você pode resolver mentalmente, soma e produto, né? Ah, mas eu não lembro como resolve assim mentalmente, por soma e produto. Então a gente vai e recorre à fórmula resolutiva, né, a conhecida, né, fórmula de Bhaskara, para resolver essa equação do segundo grau. Né? É só a gente lembrar, né, que temos aí, vamos lá, para essa equação do segundo grau a gente tem um A que vale 1, a gente tem um B que vale menos 7, e a gente tem um C que vale menos 8. Né? Para resolver uma equação de segundo grau usando aí a fórmula resolutiva, é definitivo, né, que a gente precisa desses valores de A, B e C. Bom, aí, fórmulas. A fórmula para calcular o discriminante, para calcular o delta. Vocês lembram? A fórmula do delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então essa fórmula aqui, ela é uma fórmula inesquecível, né? Então vamos calcular aí esse delta. Bom, calculando o delta, a gente vai encontrar b, que é menos 7, a ao quadrado, né, seguindo a fórmula, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Então, substituir os valores de a, b e c na fórmula. Então, quem vai ser o nosso delta? Menos 7 ao quadrado, né, expoente par, resultado positivo, 49, 7 vezes 7. Nesse produto aqui, esse menos com esse menos, acaba fazendo com que o produto seja positivo. 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 8, 32. Então, o nosso delta
é igual a 49 mais 32, 81. Como é bom, né? Quando a gente calcula o delta e ele dá um valor que a gente sabe que tem raiz exata, né? Então, a partir do cálculo do delta, bom, agora a gente pode usar a fórmula resolutiva, né, da equação do segundo grau, né, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, né, do delta, sobre 2 vezes o a. Essa é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Beleza? Todo mundo relembrando aí? Bom, daí o que vai acontecer? Eu vou ter x igual a menos, esse menos é o menos da fórmula. Depois vem o b, que também é negativo, é menos 7. Então fica assim, né? Aí mais ou menos a raiz quadrada do delta, ou seja, a raiz quadrada de 81. A gente calculou. Sendo que tudo isso vai ser dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Ok? Então, x vai ser igual. Esse menos com esse menos faz o 7 ficar positivo. Aí eu tenho aqui o mais ou menos da fórmula. A raiz quadrada de 81 é 9. E 2 vezes 1 dá 2. Bom, aí a gente sabe em que na resolução da equação de segundo grau é possível que a gente chegue até duas, né, soluções, 2 valores de x distintos. Isso de fato vai acontecer, já que o delta é um número positivo, né, diferente de zero. Bom, positivo. Então, é só numa dos valores de x usar o mais e no outro usar o menos, né? Então, a gente vai ter que x é igual a 7 mais 9 sobre 2, ou que o x será 7 menos 9 sobre 2. Bom, quando o x é 7 mais 9 sobre 2, a gente chega à conclusão que o x é 16 sobre 2, ou seja, o x vale 8. No caso aqui de baixo, 7 menos 9 dá menos 2, que dividido por 2 vai dar menos 1. Ok? Bom, chegamos a 2 valores de x. A pergunta que eu vou fazer sempre é: será que os 2 valores servem? Pode ser que um não sirva. Pode ser que os 2 sirvam. Pode ser que nenhum dos 2 sirva, né? Eu tenho que verificar. Eu tenho que garantir que esse meu logaritmando aqui, ele é um número positivo. Bom, aí eu pego os valores de x que eu encontrei e substituo aqui para verificar, né? Por exemplo, aqui eu vou ter, ó, supondo x igual a 8, né? Eu vou ter 8 ao quadrado, 64. 7 vezes 8 dá 56. Então, 64 menos 56 dá 8. Dá um valor positivo. Ok? Então, o 8 serve. E o menos 1, será que serve? Vamos lá. Menos 1 ao quadrado dá 1. Né? Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. E 1 mais 7 dá 8, então o menos 1 também serviu. Pode ser que nem sempre os 2 sirvem, galera. Não vamos esquecer disso. Então, conjunto solução tem os 2 valores. Menos 1 e 8. Tá aí. Resolvidas aí as 2 equações. Ok, galera? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu vou tirar essa folhinha, porque aqui embaixo tem a folhinha do exercício, né? Aí você vai dar aquela pausa no vídeo para poder copiar aí no teu caderno esses exercícios. E amanhã eu publico outro videozinho com a resolução desses exercícios. Ok?
Galera, importante, não esqueçam de comentar, né, na postagem dessa aula a palavra presente. Eu estou computando, né, essa presença, entre aspas, de vocês que assistem às aulas, para que de alguma forma isso possa vir me ajudar na avaliação de vocês, ok? Então não esqueça de comentar presente aí na aula. Ok, gente? Beleza? Então até amanhã. Amanhã a gente corrige esses exercícios aí. Tchau, tchau.